Fluminense precisa gastar valor milionário se quiser ter reforço na temporada de 2025 e, além disso, 2 jogadores do Fluminense e um ex-tricolor são indicados à lista de melhor jogador do mundo da FIFA. Além disso, também vamos falar muito de Fluminense, Atlético Paranaense e Fluminense no domingo, partida importantíssima na nossa luta contra a degola no Brasileirão. Isso e muito mais nesse vídeo aqui. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar do Flusão. A gente sabe que a FIFA faz a premiação dela de melhor do mundo, né? O prêmio The Best ali da FIFA, e eles fazem também um time ideal da temporada. E nesse ano, 3 jogadores relacionados ao Fluminense foram indicados. Eu digo relacionados por quê? Porque um deles é o zagueiro Nino. Hoje no Zenit, saiu do Fluminense no começo da temporada. Ele tá ali na votação para ser, né, entrar ali como melhor defensor do ano. Além dele, Paulo Henrique Ganso aparece como meio de campo e o Germancano aparece ali na opção como atacante. Vale lembrar esse prêmio, né? Tem votação aberta ao público, então você pode entrar lá no site da FIFA, criar o seu cadastro e votar, né, nesses jogadores relacionados ao Fluminense. Interessante, mas assim, né? A temporada sensacional do Germancano, do Nino também, foi 2023, né? Eles estarem nesse prêmio em 2024, eu não entendi muito bem. Não citei o Paulo Henrique Ganso, porque ele faz uma temporada, ao meu ver, melhor em 24 do que em 23. Mas também não sei se seria uma temporada nível aparecer nesse prêmio The Best. Eu acho que é aquela coisa da FIFA, que também acontece muito com aquele prêmio da France Football, que eles acabam, né, confundindo um pouco ali as temporadas, né? Então tem jogador que é premiado numa temporada pelo que ele fez na temporada anterior, e fica um critério um pouco esquisito, mas bom, pra gente pouco importa. O que importa é que tem 2 representantes do Fluminense nessa lista e um ex-tricolor com certeza nessa lista por conta do que fez ano passado, sendo capitão da conquista inédita da América pelo Fluminense. Então, torcedor tricolor, vai lá votar nos caras do Flusão aí pra gente aparecer nesse prêmio The Best lá da FIFA. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então não dá para ficar andando por aí com seu carro, com a sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Pega o celular, aponta para esse QR Code aqui na tela ou liga para esse número aqui em cima e faça já uma cotação. Vamos começar a falar um pouquinho de Atlético Paranaense e Fluminense, partida essencial na nossa luta contra a degola. Isso porque o Fluminense é o 16º colocado com 39 pontos e o Atlético, por mais que vive uma fase de recuperação, ainda é o 15º com 41 pontos. Então é mais um confronto direto que o Fluminense tem, mais um jogo de 6 pontos. Fora de casa é verdade, mas em caso de vitória o Fluminense ultrapassaria mais esse adversário. E tem algumas informações importantes para trazer sobre esse assunto. Primeiro, quero falar um pouquinho de retrospecto. A Netflix fez um levantamento aqui sobre o momento do Fluminense jogando fora de casa. A gente vai jogar fora de casa, lá na Liga Arena, e a gente sabe que o Fluminense não tem um desempenho dos melhores. O Fluminense é o 7º pior visitante do campeonato brasileiro. Até agora a gente só venceu 3 jogos fora de casa. O primeiro foi contra o Cuiabá, aquele jogo 1-0 lá em Cuiabá. Teve a vitória por 1-0 também contra o Bragantino e a vitória por 2-0 contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, né, para servir um pouco ali de consolo, o Atlético não tem sido um bom mandante. É o 5º pior mandante do Brasileirão. Ele fez até agora 17 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Então, a gente não está na nossa melhor fase fora de casa, mas o Atlético consegue ser ainda pior dentro de casa. O que eles estão tentando fazer para ter um respiro ali de confiança, claro, é ter a sua torcida ao seu lado. E o GE traz para a gente que a torcida do Atlético Paranaense já esgotou os ingressos para essa partida de domingo. Então teremos casa cheia, o que, claro, né, sempre cria uma pressão maior no jogo ali, enfim.
a torcida dos caras vai tentar fazer aquela pressão para tirar o time dessa situação tão ingrata. Vale lembrar, né, o Atlético Paranaense está no ano do seu centenário. Então é um ano muito importante para eles. Eles fizeram investimentos maiores, tinham a aspiração de conquistar coisas grandes na temporada, mas terminam aí o Brasileirão nessa briga contra a degola. Ontem eu falei aqui da declaração do Gabriel, volante deles, né, dizendo que uma vitória nesse jogo de domingo seria essencial, seria muito importante, até para afastar de vez esse perigo da degola. Por outro lado, se eles perderem, eles voltam e muito, né, ficam muito enfiados ali nessa briga tão ruim contra o rebaixamento, o que para o Fluminense seria muito bom, né, afundar eles ali, botar mais um time para brigar junto com a gente nessa situação. E aí o Fluminense está fazendo um planejamento todo especial para esse jogo. Vale lembrar, né, a Arena da Baixada, Liga Arena, tem gramado sintético. A gente sabe, né, como isso acaba dando uma diferenciada e tal, o famoso tapetinho. Então o Fluminense mudou ali o seu planejamento, antecipou a viagem e vai chegar lá em Curitiba nessa sexta-feira. Aí no sábado vai ter um treino em gramado sintético. O regulamento da CBF permite que o Fluminense treine na Arena da Baixada, né? Já que o gramado deles é sintético, a CBF botou esse regulamento que o clube é obrigado a liberar na véspera para o visitante treinar lá no gramado sintético para tentar se ambientar. Apesar disso, o Fluminense optou por treinar no CT do Coritiba, que tem um campo lá de gramado sintético. Então o Fluminense fará esse treino no sintético, mas não no sintético da Arena da Baixada. Vai fazer no sintético do CT do Curitiba. E a ideia disso, né, o Fluminense antecipando essa viagem, fazendo esse treino, é justamente para acelerar a adaptação a esse piso, para o Fluminense não sentir tanto esse jogo de domingo, né, e conseguir buscar um bom resultado. Falando de dentro de campo, o GE também traz algumas informações sobre o time do Atlético, né, desfalques e um retorno importante também, a provável escalação. Já vou falar sobre isso, só rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligado na Central. E a galera chega junto, sempre deixa o comentário e a gente sempre está podendo vir aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o da Mata de Petrópolis, para o Raimundo de Castro de Guaratiba, para o Nilo de Teresina, no Piauí, para o Paulo Salvador de Santíssimo, para o Vaguinho de Resende e para o André Nunes de São João da Barra. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Estamos combinados? Então vamos falar dessas informações. Por quê? Porque o Atlético Paranaense tem 3 desfalques certos. São desfalques importantes, tá? O volante Eric, o zagueiro Kaique Rocha e o lateral direito Madison não vão para o jogo. O Eric eu considero um volante muito bom, de muita qualidade. Até se o Atlético Paranaense cair, será um jogador que eu tenho certeza que vários outros clubes da Série A vão firme atrás para buscar, um jogador polivalente. Eu gosto desse jogador do Eric, não vai poder jogar contra o Fluminense. O Madison eu já não acho um grande lateral, mas ele costuma dar trabalho pro Fluminense, né? Já fez alguns gols no Fluminense ao longo da carreira dele, então é bom ver que o Madison não joga também, não está disponível para esta partida. Existe uma dúvida, né, que é o Canóbio, o uruguaio, perdão, Agustín Canóbio, ele tem uma expectativa ali de retornar ou não para essa partida. Já desde o jogo do primeiro turno, que foi adiado, foi realizado somente no mês passado, ele ficou de fora ali, foi o primeiro jogo, se eu não me engano, que ele ficou de fora por conta dessa lesão, foi esse contra o Fluminense. Ele teve uma lesão no osso sacral, que é um osso ali perto do cóccix, e ele tá fazendo um trabalho já de transição física, tem essa expectativa de retornar para esse jogo, mas ainda é dúvida a sua utilização, tá se recuperando dessa lesão. Então são 3 desfalques certos, pode ter o quarto, que é o Agustín Canóbio. A gente comentou também do atacante Julimar, né? Também teve uma lesão grave ali, vai ter que passar por uma cirurgia, LCA, né? Ligamento colateral lá do joelho. Então, o Julimar também está de fora, um atacante ali que tem sido bastante importante na rotação do Atlético. Por outro lado, o Thiago Heleno, né, o zagueiro, o xerife, o capitão deles, volta de suspensão e deve assumir a vaga na equipe titular do técnico Lúcio Gonzalez. Então, a provável escalação do Atlético Paranaense tem o Mikael no gol, Léo Godoy na direita, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel na lateral esquerda. No meio-campo, Filipinho, Gabriel e Zapelli.
ou o João Cruz. Existe essa dúvida ali sobre quem vai fechar esse meio de campo, mas a tendência é que o Zapelli seja o titular por ali. E lá na frente o trio de ataque formado por Nicão, Coelho e Pablo, o centroavante do Furacão. Esse, portanto, é o Atlético Paranaense para a partida. Vale lembrar, né? O Fluminense não teve nenhum jogador suspenso, então a tendência é que o Mano Menezes consiga botar sua força máxima nessa partida de domingo. E a gente sabe, né, por mais que o Fluminense esteja ainda nessa briga contra o rebaixamento, a nossa prioridade máxima seja se salvar da degola, naturalmente vai chegando essa reta final de campeonato, vai chegando o final de ano e os clubes começam a já se planejar minimamente ali para a temporada seguinte e começam a pipocar algumas informações sobre interesses e reforços nas equipes. Um dos nomes que foram ventilados aqui no Fluminense é o do atacante Lucas Barbosa. Ele pertence ao Santos, mas está jogando Brasileirão lá pelo Juventude. Tem se destacado lá no Juventude. E o GE trouxe para a gente a informação do valor que o Santos quer para negociar esse jogador. Vale lembrar, né? Emprestado ao Juventude, o Juventude tem uma prioridade para contratar o Lucas Barbosa. Inclusive, o Júlio Rondinelli, que é o diretor de futebol do Juventude, falou sobre isso. Tem aqui as aspas dele, ó. Nós temos a preferência de compra dele junto ao Santos. Nesse momento, o movimento de mercado e interesse de outros clubes é resultado do desempenho aqui. Temos a preferência, mas diante de gigantes do poderio financeiro desses clubes, é difícil equiparar. Essa foi a declaração do Júlio Rondinelli, né? Fala da prioridade e do interesse de outros clubes de mais expressão, com todo respeito ao Juventude, e de mais dinheiro também. E aí, isso é importante por quê? Porque, segundo o GE, tanto o Fluminense, quanto o Vasco, quanto o Internacional são clubes interessados na contratação do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa não está nos planos do Santos para 2025. Acho que a ideia da diretoria deles é buscar jogadores mais estrelados. Estão tentando trazer o Neymar de volta, trazer o Danilo de volta, o Gabigol, e também saiu o papo de que eles querem o Paulo Henrique Ganso. Mas isso aqui não é o foco agora. O ponto é que ele não vai ser aproveitado lá pelo Santos, e aí fica com o futuro um pouco mais em aberto. De acordo com o GE, o Santos definiu um valor de 4 milhões de euros, cerca de 24,8 milhões de reais, para negociar o Lucas Barbosa. Então o time que quiser ficar com ele em definitivo para 2025, e o Fluminense é um dos interessados, precisa desembolsar esse valor de quase 25 milhões de reais. Aí eu jogo a pergunta para você, tricolor, que está aqui nos assistindo. Vale a pena investir esse valor na contratação do Lucas Barbosa, atacante hoje no Juventude? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.